Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, finalizando a nossa unidade 3, vamos ver o que nós temos para a nossa aula. Aula de número 31, medida do comprimento da circunferência. O detalhamento, resolução de problemas envolvendo circunferência, ok? Então, aula de número 31, para finalizar a nossa unidade de número 3, vamos a ela. Muito bem, pessoal, então a gente vai resolver algumas questões envolvendo o cálculo do comprimento de uma circunferência, veremos algumas considerações sobre raio, diâmetro, tá bom? Na nossa última aula a gente trabalhou bastante esses conceitos, mas a gente vai reforçar aqui com você novamente, tá? Para a gente fechar esse conteúdo, tá bom? Então eu já quero começar com você aqui, conceituando a diferença entre círculo e circunferência, tá? Caso você tenha perdido alguma transmissão ou alguma parte da aula, tá? O círculo é justamente a borda da circunferência, perdão, é a borda do círculo, tá? A circunferência é a borda do círculo, é só a parte de fora do círculo, tá bom? Já o círculo é toda a área que compõe ali a figura, tá bom? Então, na última aula eu dei um exemplo para vocês da pizza, né? Toda a pizza é um círculo. Agora, se você pegar só a bordazinha dessa pizza, você tem a circunferência, tá bom? A circunferência, ela possui um comprimento, também é chamado de diâmetro, tá? Também é chamado de perímetro, perdão. O comprimento de uma circunferência também é chamado de perímetro, tá? O diâmetro, ele vem a ser toda a distância de uma extremidade até a outra dessa circunferência, tá? Sempre passando pelo centro, ok? A metade do diâmetro é o raio, tá? Então, do centro da circunferência até a extremidade, você tem o raio, tá bom? E de uma extremidade a outra, passando pelo centro, você tem o diâmetro, beleza? Vamos ver a nossa primeira cartelinha, então? Muito bem, temos aí um exemplo para a gente começar. Problemas envolvendo circunferência. Então, calcule o comprimento de uma circunferência de raio igual a 4 centímetros. Muito bem. Então, nós temos aqui uma circunferência. Vou tentar desenhar aqui uma circunferência. Mais ou menos aqui. Opa, tá aí. Temos uma circunferência, como eu falei para você, né? Aqui nós temos o centro dessa circunferência. De uma extremidade para outra dessa circunferência, passando pelo centro dela, nós temos o diâmetro, tá? Temos o diâmetro. Do centro da circunferência até a sua borda, nós temos o raio, tá? Temos o raio. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Ou ainda eu posso dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Conceito bem simples, bem tranquilo. Como no problema aí em questão, ele diz que o comprimento de uma circunferência de raio, calcule o comprimento de uma circunferência de raio igual a 4 centímetros. Então, pronto. O raio aqui nesse caso, ó, 4 centímetros, tá? Raio igual a 4. Para eu calcular o comprimento de qualquer circunferência, eu uso essa relação aqui, gente. O comprimento é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio, tá? Vimos isso na nossa última aula também, ok? Então, se ele está falando para nós ali que esse raio é igual a 4, tá? E ele está pedindo o comprimento, não tem problema nenhum. Olha só como é simples, ó. Comprimento igual 2 vezes o valor de π, que nós sabemos que vale 3,14, né? O π é uma constante matemática, que tem sempre esse valor de aproximadamente 2,14. E o R, que é o raio, 4 centímetros. Aí está. Beleza?
Então agora basta a gente fazer as multiplicações aí. Vamos realizar todas as multiplicações para a gente encontrar finalmente o comprimento. Então veja, comprimento 2 vezes 3,14 é igual a 6,28. 6,28 vezes 4. Logo, o comprimento dessa circunferência, né, será 6,28 vezes 4, que é igual a 25,12 centímetros. Tá? Então, o comprimento dessa circunferência é igual a 25,12 centímetros. Tá? Esse comprimento também é chamado de perímetro. Então, vamos supor, né? Vamos imaginar que o perímetro, né, ou o comprimento dessa circunferência comece nesse ponto aqui preto, aí você dá toda uma volta. Ó. Você percorre toda a circunferência, tá? Chegando ao mesmo ponto aqui. Pronto, você deu uma volta completa. Essa volta completa que ele está se referindo aí é o comprimento, tá bom? É o comprimento da circunferência. Imagina só que esse comprimento é uma corda. E aí você vai pegar essa corda e vai cortá-la nesse ponto aqui. Aí você corta a corda e em seguida você estica essa corda, você abre essa corda. O que você vai ter aqui? Uma reta, né? Olha só. Você terá uma reta. Essa reta, ela tem um comprimento. Então eu tenho aqui um segmento de reta que possui um comprimento. Qual o comprimento dessa reta, nesse caso aqui? 25,12 centímetros. Perceberam? Então, esse comprimento nada mais é do que uma reta, caso você conseguisse, né, vamos imaginar que você conseguisse abrir essa circunferência e esticá-la. Você teria uma reta. Essa reta tem esse comprimento de 25,12 centímetros. Tá? Isso aí, pessoal, ajuda a gente a resolver alguns probleminhas do dia a dia. Vamos imaginar que uma motocicleta percorreu ali, sei lá, a roda dessa motocicleta, né, percorreu 100 voltas, por exemplo. Ela rodou 100 vezes. E aí vamos imaginar que a gente quisesse calcular a distância que essa motocicleta percorreu, né? Então, como o pneu dessa motocicleta girou 100 vezes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o comprimento da circunferência da roda dessa motocicleta. Tá? Consigo fazer isso? Com certeza. É só eu descobrir o valor do raio, né, da roda da motocicleta. Encontrando o valor do raio, né, eu substituo aqui na minha equação, encontro o valor do comprimento da roda da motocicleta, né, e de posse desse comprimento, eu multiplicaria por 100, que é o nosso exemplo hipotético aqui, né, multiplicaria por 100 e conseguir encontrar a distância que essa motocicleta percorreu, tá bom? Apenas uma aplicação de como a gente pode usar esse conceito no dia a dia, tá? Já que o comprimento, né, como eu falei para vocês, nada mais é que uma reta, né? Abrindo aqui a circunferência, a gente obtém uma reta, tá bom? Fechado? Vamos para a próxima agora? Temos aí mais um exemplozinho para a gente trabalhar, ó, bem parecido com o anterior. Calcule o comprimento da circunferência a seguir. Então é a mesma história, né, gente? Muito tranquila a questão também. Ó, comprimento 2 vezes o valor de π vezes o raio. Tá? Veja que no probleminha ele já deu o raio para nós de bandeja. Ó. Tá aqui, esse é o raio. Não tem muito o que pensar. Né? Por que eu sei que é o raio? Porque, por definição, o raio é um segmento de reta que sai do centro da circunferência e vai até a sua extremidade. Tá? Esse é o raio. O diâmetro é o dobro do raio.
Então, o diâmetro já seria esse outro lado aqui, né? Já seria um segundo raio, que também tem 5 centímetros. Então, juntando esses dois raios, eu tenho a figura de quem? Do diâmetro, tá? Eu tenho o diâmetro, beleza? Aí, muito bem, ele deu aqui o raio bonitinho, né? Não tem muito o que pensar. É só a gente substituir aqui na nossa equação. 2 vezes 3,14 vezes 5, tá? Multiplicando 2 vezes 3,14, nós iremos obter 2,28. Agora basta multiplicar por 5, tá bom? Basta multiplicar por 5. Então, o resultado de 6,28 multiplicado por 5, a gente vai obter, ó, 31,4 centímetros. Então, esse é o comprimento da nossa circunferência, tá? Questão bem parecida com a anterior, apenas para a gente exercitar, né, a aplicação da fórmula, apenas para isso, porque o conceito em si você já entendeu, tá bom? O que pode acontecer também, gente, por exemplo, na questão vem apresentando o comprimento da circunferência, então tem aqui a circunferência, né? E aí, nesse probleminha, vamos supor aqui, que ele disse que o comprimento da circunferência é igual a 25 centímetros, por exemplo. Aí ele pediria o valor do raio. A gente consegue descobrir quanto que vale o raio dessa circunferência apenas com o valor do comprimento? A gente consegue fazer isso? Consegue, tá? Nós conseguimos determinar o raio da circunferência utilizando o comprimento, tá bom? Como é que a gente faz isso, professor? Bem simples. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, tá? Essa fórmula não muda, é sempre essa daí para o cálculo de comprimento. Observa que no nosso exemplo aqui foi dado quem? O comprimento, né? 25 centímetros. Então, no lugar de C, eu vou substituir 25. Então, 25 igual. Aí o restante aqui, ó, nós já conhecemos o valor de π, que vale 3,14, né? E estamos procurando quem? O raio, né? Estamos procurando o valor de R, o valor do raio. Olha como é que vai ficar essa aqui, então. 25 é igual a 6,28 R, tá? Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes o raio. Aí eu vou trazer esse 6,28 aqui para o primeiro membro, tá? 6,28R eu vou trazer para o primeiro membro, porque 6,28 é um termo que ele possui parte literal, tá? Ele possui letra. Então, o termo que possui letra, ele sempre fica no primeiro membro da equação. Agora eu vou isolar o valor de R. Aí eu vou ter 25 sobre 6,28. Pronto. Dividindo aí esses dois valores, 25 por 6,28, eu obtenho o valor do raio. Então, tá aqui, ó. Raio é igual a 3,98, tá aqui aproximado, tá? 3,98 centímetros. Pronto. Então, observem que eu consigo fazer também o processo ao contrário, tá? Foi dado o comprimento, ele está pedindo o raio. Não tem problema, a gente consegue fazer também. Basta substituir o valor do comprimento que foi dado, né? No caso aqui foi 25, e aí você isola o valor de R aqui, chega facilmente no raio dessa circunferência. Bacana? Vamos seguindo para o próximo exemplo? Temos agora, ó, calcule o comprimento da circunferência a seguir, tá? Essa aqui, gente, eu não vou nem resolver para você, porque é mais do mesmo, né? Já foi o que nós acabamos de conversar nas outras duas questões. Eu só quero fazer aqui
uma consideração com você, né? Nós já sabemos que o raio é metade, tá? Da circunferência, né? Ou seja, ele sai do centro da circunferência e vai até a extremidade dela. Então, nesse caso, como ele está falando aqui, como ele está falando não, né? Como ele está mostrando que nós temos um diâmetro de 12 centímetros, tá? Ou seja, o diâmetro ele sai de uma extremidade para outra. E é justamente isso que está sendo mostrado aqui na figura. Então, toda essa distância, né, de um lado para o outro, mede 12 centímetros. Ou seja, o raio, né, é metade do diâmetro. Então, eu posso escrever dessa forma aqui também. Ó. Raio é igual a D sobre 2. É ou não é? O diâmetro, ele não é 2 vezes o valor do raio? Diâmetro, 2 vezes o raio, tá? Ou seja, eu tenho um raiozinho aqui, tenho outro aqui. Quando eu junto os dois, eu tenho o diâmetro, tá? 2 vezes R. O mesmo entendimento, o mesmo raciocínio eu posso desenvolver para o caso do raio. O raio é metade do diâmetro. Olha aqui, ó, o raio, metade do diâmetro. Então, pronto. Nesse caso aqui, o raio vai ser 12 sobre 2. Raio é igual a 6. Muito lógico, né? Olha só, deixa eu apagar aqui. Bastante lógico. Se tudo aqui dá 12 centímetros, a metade de 12 só pode ser 6, né? Então pronto. Está resolvida a questão. A partir daqui é só você substituir na equação. O comprimento, 2 vezes o valor de π, vezes o valor de R. Você vai chegar aqui no comprimento. Tá bom? Tranquilo? Vamos seguindo que eu quero mostrar mais algumas questões interessantes para vocês. Olha só essa imagem, tá? Eu quero que você preste bastante atenção. A gente vai ter que fazer um exercício mental aqui para a gente entender essa questão, tá? Ela diz o seguinte: Marina e Paula estão na posição A de uma praça circular de 50 metros de raio. Muito bem, então as duas estão, ó, bem aqui, né? No ponto A. Elas estão aqui no ponto A. Aí ele está falando para nós também que essa praça possui 50 centímetros de raio, ou seja, daqui para cá, por exemplo, tem 50 centímetros, não, 50 metros, né? Daqui para cá tem 50 metros, ok? Isso significa que do centro para essa outra extremidade onde elas estão, também tem 50 metros, beleza? Tranquilo até aí, está dentro do que nós já estudamos. Aí ele continua. Elas caminham em direção à posição B. Então, elas saem daqui, né, da posição A, e caminham até a posição B. Mas observa o seguinte, que cada uma fez um trajeto diferente. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído e vocês não entenderem. Cada uma fez um trajeto diferente. Por exemplo, Marina caminha segundo o traçado preto. Então, a Marina, ela saiu daqui e fez esse percurso, ó, até chegar no ponto B. É isso que ele está falando para nós. Tá? Então, a Marina ela fez esse percurso aí, ok? Paula, segundo o traçado vermelho. Então, a Paula, ao invés de fazer o mesmo percurso da Marina, né, ela foi inventar moda. O que foi que ela fez? Ela veio nesse sentido aqui, ó. Ela fez uma volta danada, né, para chegar no ponto B, ok? E aí, gente, o que você acha? Quem caminhou mais? Será que a Paula caminhou mais? Será que a Marina caminhou mais? Será que as duas caminharam a mesma distância, né? O que você acha? Vamos seguindo aqui para ver o que a questão está pedindo. Calcule quantos metros cada uma andou. Muito bem. Olhando assim, a gente consegue, chegar a uma conclusão? Será que Marina caminhou mais que a Paula? Será que esse trajeto aqui, ó, vindo por fora, né, contornando a praça, será que ele é mais longo
do que o outro trajeto vindo aqui por dentro, né, fazendo essa volta aqui, o que você acha? Uma questão a se pensar, né? Aparentemente, assim, no primeiro momento, a gente pode inferir que a parte de dentro, né, parece que a gente caminha mais, né? Enfim, mas a gente precisa provar isso matematicamente, tá bom? Então a gente vai começar a nossa análise fazendo o seguinte, ó. Se você observar, dentro dessa circunferência maior, essa daqui, dentro dela, nós temos duas circunferências menores. Como assim, professor? Vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo que aqui tem a metade de uma circunferência? Olha só, eu vou completar essa circunferência aí. Olha só. Vou fazer a mão livre aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia. Viram só? Temos aí uma circunferência. É ou não é? Vamos ver a outra circunferência? Aqui está a outra, ó. Beleza? Conseguem perceber que nós temos duas circunferências dentro de uma circunferência maior, tá? Eu digo nós temos, né? Mas na verdade nós teríamos. Por quê? Porque no caso aqui está faltando, né? Cada uma está faltando a sua metade. Então, na verdade, a gente não tem duas circunferências. A gente tem duas metades. E duas metades, meus amigos, quando você pega uma laranja, corta ao meio e você junta essas duas bandas novamente, você tem uma laranja inteira. Não é verdade? Então, veja, é como se a gente pegasse essa banda aqui e trouxesse aqui para cima, tá? Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que fazer um exercíciozinho para a gente enxergar esse probleminha, tá? Imagina só que eu vou pegar aqui essa banda aqui, essa metade, tá? E vou empurrar aqui para cima, tá? Quando eu jogar essa metade aqui para cima, eu formo uma circunferência, tá? Então vejam que, novamente, se eu tivesse aqui as duas bandas, né? Conseguisse aqui completar tanto essa banda aqui quanto a outra de cima, eu teria duas circunferências dentro da maior. Como eu não tenho essas duas metades, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa metade de baixo e vou juntar com a metade de cima. Quando eu fizer isso, eu tenho uma circunferência inteira, tá bom? Uma circunferência menor dentro de uma circunferência maior, tá? Aí eu vou aqui escrever só para a gente enxergar melhor, tá? Vamos redesenhar a figura. Vou colocar aqui embaixo, só para a gente... Ó, essa aqui é a circunferência maior, tá? Aí aqui dentro vai ficar a circunferência menor, tá bom? Vai ficar desse jeito aí, depois que a gente reescrever, tá? Então veja, agora eu tenho uma circunferência menor, que tem o seu raio, claro, né? Tenho a circunferência maior, que também tem aqui o seu raio, ok? Muito bem. Tá, mas e aí, professor? Voltando ali para o problema, né? Quem foi que caminhou mais, quem caminhou menos, ou as duas caminharam a mesma distância, né? Vejam que ele está falando para nós que o raio dessa circunferência, né, é de 50 metros. Mas o raio de qual circunferência? Da circunferência maior, tá? Que é essa daqui. Deixa eu colocar de preto mesmo. Ó. 50 metros, tá? 50 metros, ok? Muito bem. Vamos aqui verificar quantos metros a Marina caminhou. Vamos verificar quantos metros a Marina caminhou. A Marina, ela fez o percurso por fora, né? Ela fez esse percurso aqui, tá? Você concorda comigo que esse percurso, ele é a metade da praça? É a metade da circunferência, né? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o comprimento dessa circunferência e vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2?
Porque ela caminhou só a metade da praça. Então vai ficar assim, ó. Comprimento é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor de r. Comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio, tá? O raio é de 50 metros, né? Ó, 50 metros é o valor do raio. Então, aqui será 50 metros, ok? Comprimento é igual a 6,28 vezes 50. Então, agora basta multiplicar 6,28 vezes 50 para obter o comprimento. Só que esse comprimento que eu vou obter é o comprimento da circunferência toda, tá? Ó, que dá 314. Só que como ela caminhou somente metade da praça, então eu preciso dividir 314 por 2. Tudo bem? Ou seja, a Marina, ela caminhou 157 metros apenas, tá bom? 157 metros, ok? Essa foi a distância que a Marina percorreu. Agora vamos verificar a distância que a Paula percorreu. Para a gente analisar o caso da Paula, a gente vai agora observar essa circunferência vermelha, tá? Que eu comecei explicando para vocês, ó. Como é metade da circunferência maior, né? A circunferência vermelha é metade da circunferência maior, a circunferência verde. Se é metade, significa que o raio dessa circunferência vermelha também é metade, tá? Então, olha só, comprimento é igual a... Vou colocar a fórmula toda aqui. 2 vezes π vezes o raio. Comprimento, 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio, que nesse caso é 25, tá? O percurso que a Paula fez. Então, vai ficar 6,28 vezes 25. Isso aqui, gente, vai dar exatamente 157 metros também. Ou seja, tanto a Paula quanto a Marina percorreram 157 metros, tá bom? Mas, professor, a Marina, ela fez um percurso aqui, ela fez uma volta, né, e tal. Ó, ela saiu do ponto A, fez uma volta, né, e chegou no ponto B. Não tem problema. Como eu falei para vocês, a gente pegou essa metade da circunferência e jogou aqui para cima, tá? Com isso, nós tivemos o surgimento dessa circunferência vermelha aqui, que é justamente a metade da circunferência maior, tá? E por ser a metade, eu tenho a metade do raio também. Logo, o raio será 25, portanto, as duas caminharam exatamente a mesma distância. Elas fizeram o mesmo percurso. Bacana, né, pessoal? Então, tá aí a nossa questão, tá? Ou seja, quantos metros cada uma caminhou? 157 metros. As duas caminharam exatamente a mesma distância. Aí veio a Andréia. A Andréia já quis inventar outra moda, ó. Ela já fez esse percurso verde. Deixa eu colocar de verde aqui. Ó, ela resolveu fazer esse percurso verde aqui, tá? Mas se você observar, usando a mesma lógica da figura anterior, tá? Nós temos aqui duas circunferências dentro dessa maior. Ó, agora imagina que a gente pegue essa circunferência, essa banda aqui, essa metade, né? E junte com essa outra daqui de cima. Olha só. Junta aqui, ó. Temos uma circunferência, né? Vamos pegar essa outra bandinha aqui e juntar com essa daqui também, tá? Temos uma outra circunferência. Ou seja, nós temos duas circunferências menores dentro de uma maior. Na questão anterior, a gente tinha somente uma circunferência menor dentro de uma maior, né? Aqui nós já teremos duas dentro da circunferência maior. E por ser duas circunferências, o nosso raio será dividido ao meio também, tá? Então, nesse caso aqui, o raio
para o percurso da Andrea será metade do percurso da Paula. Porque a Paula, a circunferência dela foi de 25 centímetros o raio. No caso da Andrea, o raio já será de 12,5, que é a metade de 25, né? 12,5, isso. Que é a metade de 25. Tá bom? Então pronto. De posse do raio, a gente consegue determinar o comprimento dessa circunferência, né? Apenas ali aplicando na fórmula, você pega novamente a fórmula que nós já cansamos de escrevê-la, né? Comprimento, 2 vezes π vezes o valor do raio, tá? Substitui o valor do raio aqui, que a gente chega no comprimento, né? Ou no percurso que a Andrea fez. Tá certo, pessoal? Então, esse aí foi o conteúdo da nossa aula, espero que vocês tenham compreendido. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!